Olá pessoal, estão me ouvindo? Tudo bem? Ok, eu estava aguardando um pouco mais para ver se o pessoal chegava, né? Nós estamos com 13 alunos em sala. O pessoal acho que esqueceu das aulas ainda, né? Então vamos lá para a gente começar a discussão, ok? Nós temos falado aí nessa disciplina do marketing como aproximar a empresa do mercado. Toda a discussão que a gente vem trabalhando do marketing visa organizar esse processo de interação da empresa com o mercado. Nós vimos que nesse processo de interação da empresa com o mercado, a primeira discussão que a gente viu foi organizar aí o planejamento, né? Organizar um canvas estratégico de marketing. Então, aquele canvas estratégico de marketing que vocês fizeram como exercício, vocês estão a cada discussão, vocês estão revisando, e esse canvas ele será apresentado pelo grupo logo após o término dessas aulas que nós vamos trabalhar agora do P de comunicação, né? Das discussões de comunicação. Então é importante vocês acompanharem muito isso. Então, da primeira discussão que foi do planejamento de marketing, de organizar esse planejamento de marketing e colocar isso no modelo Canvas, que é um modelo mais atualizado de discussão, né, de você colocar, em vez de ficar fazendo 40 páginas sobre um planejamento, você faz um modelo Smart, modelo de visual, que você vai lá e apresenta e dê uma discussão melhor para que possa fazer uma análise seguinte, né? Você possa distribuir para a empresa essa estratégia de mercado, ok? Então, o planejamento de marketing foi a primeira discussão que nós fizemos. E de lá para cá, nós trabalhamos as discussões do P de produto. São as decisões de produto. Qual produto que eu vou lançar no mercado? Qual serviço que eu vou trabalhar no mercado? Quais são as características do produto? Quais são as características do serviço? Veja bem, pessoal, é fundamental vocês entenderem que esse processo de marketing, assim como o processo empresarial, começa com qual produto e qual serviço que eu vou vender. Então, eu preciso pensar em qual produto, qual serviço eu vou vender. Nas discussões que o planejamento trabalha, ele precede a pesquisa de mercado, precede a segmentação, a escolha de segmento de clientes. Ok, escolher o segmento de clientes, você vai implementar aí o quê? Qual produto você quer vender? Qual serviço que você vai oferecer diferenciado? Isso é importante para vocês organizarem aí o processo de implementação. Então, as decisões de produto, ok? Depois você vem para umas decisões de quê? Você vai organizar, olha, eu vou colocar esse produto e esse serviço onde? Aquilo que chama do P de place, né? O P de ponto de venda, o P de onde você vai fazer o canal de entrega. Então, esse P de ponto de venda, né? O de place, ele também é o P que a gente chama de logística, né? O P de onde você coloca as operações logísticas, né? De discussões de distribuição. Então, é um P estratégico. Enquanto o primeiro P também você trabalha produtos e serviços, o segundo P ele vai ajudar você a escolher o melhor canal de distribuição, de entrega, de venda, o ponto, o place para você vai colocar seus produtos, ok? E aí, depois dessa discussão, você começa a pensar, olha, então, se nós vamos trabalhar com esse produto, se nós vamos trabalhar para aquele segmento de clientes, se nós vamos trabalhar com esse canal de venda, qual que é o preço que nós vamos fazer para aplicar essa discussão? É um preço premium? É um preço econômico? E aí, nessa discussão, você vai organizando se a empresa, de fato, vai lançar produtos com preços maiores, qualidade maior, com qualidade menor.
E aí o preço tem a ver com essa discussão do que você anteriormente decidiu, ok? Então, esse é um processo lógico do planejamento do marketing, tá certo? E agora nós vamos entrar num P, que é o chamado, antigamente falava-se só o P de propaganda e promoção. Esses dois P's, de propaganda e promoção, hoje nós chamamos um P de comunicação integrada. Então, se vocês olharem na apostila, né, nesse material do slide lá, você vai encontrar lá comunicação integrada de marketing. Então, nós queremos falar com vocês nessas aulas de hoje, na semana que vem, sobre o P do composto promocional, né, que é a comunicação integrada de marketing. Então, ele vai falar bastante item aí em cima disso, tá? Veja bem, pessoal, depois de você decidir o produto, depois de você decidir a localização que você vai vender, depois de você decidir o preço, aí agora você vai gritar, você vai conversar com o mercado, você vai falar para o mercado, olha, eu tenho esse produto nessa localidade, nesse preço. Aí entra a comunicação. Por isso que a gente fala que a comunicação, ela não é a primeira coisa que você vai fazer. Antigamente o pessoal falava assim que a propaganda é a alma do negócio, né? Tudo que nós temos visto desde o início da nossa matéria, a gente fala o seguinte, que a alma do negócio é o quê? É a informação. Não dá para você fazer nada sem informação. Aliás, não existe mercado sem informação. Então, se eu fosse fazer uma prova hoje, perguntar para vocês qual que é a importância do marketing, você ia pensar assim, puxa, o marketing ajuda a organizar o processo de informação, e esse processo de informação, ele vai permitir que a gente possa estabelecer um maior relacionamento e vendas, trocas, transações entre o segmento de mercado e a minha empresa, né? Então, não se faz nada sem informação. Então, aquela conversa de que a propaganda é a alma do negócio, é vírgula, tá, gente? Não é a alma do negócio. A estratégia, sim, a informação, a capacidade que você tem de criar e construir, e isso sim vai fazer um diferencial para você organizar o seu pensamento, organizar a sua atividade e de um modo mais criador de vantagem competitiva, né? Um modo mais diferente, um modo mais agregador de valor para o mercado, ok? Então veja bem, esse capítulo agora que nós vamos trabalhar, ele trata das decisões de comunicação. As decisões de comunicação, vocês podem, e eu sugiro vocês, aquele livro que eu recomendei do professor Furlan, que são dois professores da USP, esse livro, eu já mostrei para vocês, o professor Flávio Urdan, né, esse livro que é a Gestão do Composto de Marketing, o professor Flávio Torres Urdan e André Torres Urdan, é um livro que vale a pena vocês terem na disciplina de marketing, tá? Assim como você tem o clássico do Kotler, você tem também aí alguns clássicos que estão discutindo a mesma teoria, tá certo? O marketing ele vem mudando. Talvez agora nós estejamos passando por um processo de transformação muito forte com relação a esse item de comunicação. Talvez seja o item que mais tenha sofrido impacto teórico agora. E tudo que a gente for falar agora está sujeito a mudanças. Por quê? Com o efeito da pandemia, o efeito da transformação digital, esse P de comunicação, de como levar a informação, de falar e se interagir com o mercado, talvez seja o P com maior nível de mudança aí, né? Aquilo que a gente fala do off, do online, né? As discussões de efetividade da propaganda nas mídias sociais, na TV, na rádio, é a coisa que mais mudou aí nos últimos né, meses, né? Acho que nos últimos 2 anos já vem mudando isso, né? A gente chama isso do envolvimento maior, cada vez mais forte com o mundo digital. Tanto que, ao falar agora dessa matéria para vocês, nós estamos reportando você os princípios clássicos, tá bom? Todos esses slides que a gente tem aqui, a gente tem os princípios clássicos. A gente precisa entender os princípios clássicos da gestão do composto de marketing para depois a gente entender os novos princípios. Não dá para te introduzir um conceito novo sem você entender o conceito clássico, ok?
Então aqui nós estamos trabalhando nessa discussão do conceito clássico para poder ajudar vocês nesse pensamento, ok? Então, até para efeito de não cair essa comunicação nossa aqui, eu vou pedir para vocês acessarem os slides, tá, da aula e acompanhem comigo aí pelo slide da aula e a gente vai falando e a gente vai interagindo por aí, porque às vezes que eu tenho colocado os slides aqui tem ficado bem lento a transação, também é o próprio vídeo aqui, mas eu vou deixar o vídeo, mas os slides já estão mais pesados, tá ok? Bom, vamos lá. Quando a gente fala em decisões de marketing, né, você tem preocupações com preço, com localização, com precificação e agora como eu levar essa conversa para o meu mercado. Como é que eu posso me comunicar com isso, né? Então, a comunicação integrada de marketing, olha o termo, comunicação integrada de marketing. Comunicação não é isolada, ela é integrada, ela vai unir vários elementos, tá? Vai unir publicidade, propaganda, promoção, relações públicas, né? Marketing direto, vários elementos que fazem com que a comunicação, o uso de mídias digitais para poder fazer o uso da estratégia de marketing. Então, a comunicação integrada de marketing é uma integração estratégica de múltiplos métodos de comunicação para formar uma mensagem compreensível e consistente. Quando vocês observem que uma das estratégias que as empresas usam é que, na hora de fazer comunicação, a pior estratégia que tem é aquela estratégia, numa semana anuncio na rádio, na outra semana anuncio no Instagram, na outra semana eu anuncio na TV e na outra semana eu faço um outdoor. Não. Geralmente a comunicação integrada, ela dá um poder. A gente concentra tudo, fala, essa semana aqui, em uma semana nós vamos fazer rádio, TV, outdoor, mídia, panfletagem, né? Vamos fazer entrevistas na televisão, vamos fazer uma abordagem presencial, distribuir panfleto, carrinho de som, tudo para você fazer o barulho. Então você considera, em 7 dias, em 10 dias, nós vamos fazer um barulho. Se a pessoa não vê, ela vai ouvir, né? Se ela não vê, se ela vê, ouvir, experimentar, vai ser melhor ainda. Então, por isso que a gente chama de comunicação integrada. Ela vai entrar por vários canais e esses vários canais vão permitir que a gente possa perceber a comunicação. Então, é errado você chegar e falar assim, vou fazer nessa semana um anúncio e ficar só com esse anúncio e na outra semana outro anúncio, só com outro anúncio, né? Isso é o pior jeito que tem e a empresa vai gastar muito dinheiro se fizer desse jeito. Então, o principal objetivo da comunicação integrada é também trabalhar um posicionamento de longo prazo. Você vai fazendo o uso de ferramentas que ao longo do desenrolar das atividades da empresa, você possa também usufruir de uma criação de uma marca, de um desenvolvimento mais institucionalizado. Por isso você nunca trabalha no curtíssimo prazo, sempre você trabalha olhando para frente. Também é importante você usar a comunicação para posicionamento da empresa, de marca, mas também você usa a comunicação para fazer vendas, estabelecer vendas. Olha, então eu preciso semana de promoção de colchões, semana de promoção de fogão, semana de promoção da televisão, e aí você usa também a comunicação integrada para fazer vendas, ok? E aí você tem, de fato, que cumprir com essa comunicação integrada, você vai envolver aí aquilo que a gente chama de todo o mix o efeito do mix de promoções varejistas para que o consumidor possa refletir e decidir, tudo bem? Então nós estamos falando aí da comunicação integrada de marketing como um elemento fundamental. Então, nesse sentido, nós temos essa perspectiva que o composto promocional
ele trata o quê? Esse conjunto de ferramentas que, de certa forma, vai ajudar a empresa a comunicar-se com seus mercados. Tudo bem? Então, está falado aí, o conceito é por ali que a gente vai seguir, de que não dá para você matar o leão com um tiro só. É necessário você atirar com várias ferramentas, rádio, TV, e aí merchandising, marketing direto, aí vai telemarketing, várias ações aí que possam contribuir para o melhor entendimento do mercado. Tudo bem? Bom, comunicação, ele tem a ver com um processo, né? É um processo que eu falo e alguém recebe a comunicação. Então você tem lá o emissor, o receptor, né? E tem o meio. Então, o emissor pode ser a minha empresa, o meio pode ser a TV, a rádio, as mídias sociais, e o receptor é o público-alvo nosso, né? Então, nessa comunicação, o processo começa com o esforço de conhecer os consumidores, para que você, só depois, você possa colocar a mensagem codificada, né? E os meios que eles possam chamar a sua atenção. Tá? Na comunicação, é importante não adianta você só falar, você precisa ser entendido, né? Às vezes a gente fala e as pessoas não entendem. Uma das dificuldades desse movimento que nós estamos aqui no online, que é difícil você saber se vocês, né, estão entendendo o que vocês estão ouvindo, porque eu não consigo ver a imagem de vocês, eu não consigo ver a reação de vocês. Quando você está em sala de aula presencial, você consegue perceber isso, né? Quando o aluno está entendendo, quando o aluno não está entendendo a discussão. É importante vocês comunicarem e avisar, professor, não estou entendendo nada, professor, estou entendendo, eu estou percebendo e estou compreendendo as discussões. Uma coisa é eu falar, outra coisa é vocês entenderem, tá? E cada um de vocês entender essa mensagem como um todo, ok? Então, dentro do marketing, o item da comunicação, as decisões de comunicação, elas são fundamentais porque precisam relacionar quem é quem, né? Quem é quem aí nessa processo. Quem é o emissor, quem é o receptor. O emissor é a empresa, né? O setor, o departamento, sei lá, quem vai fazer. E o receptor, quem que eu quero atingir? Todo mundo, todas as classes sociais, segmento 1, segmento 2, segmento 3. Aí nós precisamos entender para quem a gente quer falar, né? É a mesma coisa que eu falar com uma criança, eu falo de um jeito. Eu vou falar com um adulto, vou falar de outro jeito. Vou falar com um idoso, vou falar de outro jeito. Então a empresa também precisa interpretar isso, ok? Então, por isso que também uma outra perspectiva da comunicação, a comunicação é a capacidade de trocar e discutir ideias. Veja bem, capacidade de trocar e discutir ideias, né? De dialogar, de conversar, né? Em vista o bom entendimento entre as pessoas. Olha bem, é a capacidade, né, de trocar ou discutir ideias, ou dialogar, ou conversar, né, com vistas a um bom entendimento entre as pessoas, né? Trocar ideias, dialogar, conversar com pessoas. A empresa é o emissor e o receptor são o público final que a gente procura trabalhar, tá? Então, nesse sentido, todas as ações de comunicação, envolvem uma perspectiva de organizar esse processo, né? De pensar, será que eu vou fazer para ser melhor interpretado pelo meu público-alvo? Eu preciso entender quem que é esse meu público-alvo para eu poder saber comunicar. Fala assim, é óbvio, né? É óbvio, só que o óbvio é nosso inimigo em muitas coisas. Tem muitas empresas que têm extrema dificuldade de saber o óbvio, né? Quem são os seus clientes? Cara, não sei. Cadê o cadastro dos seus clientes? Não sei, só tenho o cadastro de quem não paga. Eu tenho. O Inadimplente tem o cadastro, mas o cadastro
aquele que eu tenho, de pessoas que são fiéis, que compram de mim há muito tempo, eu não tenho. Então, como é que você vai fazer uma discussão? Como é que você vai fazer uma estratégia? Olha, eu vou chamar os meus clientes mais fiéis para eles virem aqui experimentar um novo queijo que está no mercado. Aí, a primeira coisa é ter o cadastro, né? Então, quantas empresas você conhece que tem cadastro atualizado, né? Sabem, pegam todos os dados demográficos dele, do cliente, sabem o que ele compra, quantas pessoas tem na família. Imagina se você é um supermercadista e não conhece quem é que está comprando de você. Você fala, tem lá o professor Herbert, ele é casado, tem 2 filhos, ele gasta tantos reais por mês, ele compra esse e esse produto. Quanto mais dados você souber de mim, né, do cliente, mais vai ser a sua capacidade de comunicar para ele, né? Então, olha, chegou aí um queijo suíço aí que o professor gosta. Então, as empresas têm que buscar a organizar para se comunicar melhor, né? Então, por isso que essas tecnologias, por exemplo, hoje, quando você acessa um ambiente que tem Wi-Fi e você conecta um Wi-Fi da empresa, as empresas já sabem quem está aqui. Acabou de chegar na loja Weber, aí eu acessei meu Wi-Fi automaticamente lá, ele já sabe quem eu sou, sabe se eu sou corintiano, palmeirense, o que eu estou fazendo lá. Então, a chamada inteligência artificial, né, também a inteligência a partir de dados, né, o BI, começa a prevalecer nesse momento, ok? Então, gente, comunicação significa ser ouvido. Comunicação significa fazer com que a capacidade da pessoa, além de ouvir você, ela entenda o que você falou. Uma propaganda mal feita, num canal horrível, num horário horrível, falando uma mensagem desconexa, é péssima, né? É dinheiro jogado fora. Às vezes, antigamente, o pessoal era um absurdo, uma inserção no Fantástico, por exemplo, uma inserção de 15 segundos estava alguma coisa assim, 30 mil reais, é uma coisa assim de louco, sabe? Uma inserção no Jornal Nacional era valor de enormes, assim, 20 mil, 25 mil, né? Teve quando você via as tabelas de preços para você fazer um anúncio, o horário mais barato que tinha era 1.200, 1.500 reais cada 15 segundos de anúncio, né? Então, se você anunciar 10 vezes num dia, você gastava 10 mil reais assim, né? Só fazendo um anúncio de 15 segundos. Então, não tinha dinheiro que basta, né? As empresas chegam a gastar milhões, né, anuais, 4 milhões, 5 milhões, só com investimento em publicidade, propaganda, né, em comunicação. As agências, por exemplo, elas têm um orçamento muito maior do que, por exemplo, um orçamento de uma empresa que trabalha com uma empresa que gasta com pesquisa, né, com pesquisa de mercado. As empresas preferem anunciar para vender do que, por exemplo, comprar informação, que essas informações elas possam ajudá-lo na sua estratégia. Não, eu recebi agora 200 calças jeans e vou pegar essas calças jeans e vou anunciar para o mercado. Aí ele chegou hoje, na segunda-feira, na terça-feira já está anunciando aí a calça no valor tanto e tal, né? É muito rápido, muito dinâmico isso. Isso é um pensamento errado, né? É necessário que vocês revejam. Então, comunicar significa também ser ouvido, né? Preciso pensar aí no canal, no meio, né? Ao pensar numa mensagem, tem que ser uma mensagem objetiva. Então, nós estamos falando de redação, nós estamos falando de conversa, estamos falando de trocar ideias, nós estamos falando de organizar isso para que a mensagem chegue no público certo, né? Transmita e entregue as mensagens de valor para os vendedores, né? E aí, essa mensagem tem que ser decodificada. Ontem eu estava com os meus filhos, nós estávamos lá à tarde, aí nós estávamos lá assistindo o programa lá do Rodrigo Faro. Lá. Aí estava lá
um rapaz que participou da Fazenda, esse programa da Fazenda, ele estava lá colocando um monte de adjetivo lá. Uau, esse aqui é egoísta, esse aqui é manipulador, né? Eu lembro da Jojo Todinho, era isso, né? Aí esse cara lá estava detonando algumas, e algumas pessoas ele estava elogiando. Tá? Aí teve uma pessoa lá que ele colocou lá, falou, essa pessoa aqui, eu já vi falar de egoísta, já vi falar de manipulador, eu sei o que é esse conceito. Aí eles criaram um conceito lá chamado planta. Aí eu pegar um adesivo lá e colocou, essa pessoa é planta. Eu fiquei boiando, até agora, se perguntar para mim o que é planta, se colocar na minha testa, assim, professor, você é um planta? Eu não sei o que é planta. Então, falaram, mas eu não sei o que é. Pode estar me chamando de burro, de idiota, né? de não sei o que é, entendeu? O conceito lá que eles falaram, que colocou lá, ou seja, é uma comunicação que para mim não fez diferença, né? Eu não entendi nada. O cara falou lá, você é planta, ou você não é planta, entendeu? Então, o que é esse conceito? Então, comunicação também tem a ver com essa capacidade de você ser entendido, você falar o que você quer mostrar, mas também a pessoa do outro lado tem que entender, né? Daqui a pouco vocês vão me falar o que é planta, né? Não sei, né? Aí tudo isso a gente pensa imagina uma empresa que está se comunicando com o mercado e falando algumas bobeiras, né? É a mesma coisa, a gente está no mercado como o nosso brasileiro, eu vou vender na Índia, e na Índia tem um significado, uma palavra. Eu vou vender na Austrália, tem outro significado. Eu vou vender em Nova Zelândia, eu vou vender na China. Então, os conceitos aí precisam ser bem organizados, tá? Então, comunicação é a capacidade de você trocar e conversar, ideias, dialogar, elevar esse entendimento das pessoas, tá bem? Por isso, você pode usar aí algumas ferramentas principais do composto de comunicação, que são a promoção de vendas, é uma ferramenta, a propaganda é uma outra ferramenta, a experiência de loja, o chamado atmosfera de loja, e também o chamado visual merchandising, né? O que é o merchan, né? Vamos fazer um merchan, vamos fazer um comercial. É também uma outra atividade específica, né, de comunicação, tá certo? A experiência da loja, as relações públicas, né, as assessorias de relações públicas e publicidade. Hoje você pode chamar isso também dos influencers, né? O papel do influencer aí, o influenciador no contexto mais digital. As vendas pessoais, hoje você tem o vendedor virtual também impactando e fazendo vendas online. Então, todo esse contexto da comunicação aqui é um contexto que mais teve aí novidades assim no mundo do marketing, e por isso que esse conceito nosso aqui é um conceito clássico em cima do que a gente está falando, ok? Pessoal, dúvidas até aqui, por favor, se manifestem, por gentileza. Tudo bem? Vamos lá. Bom, essas discussões que nós travamos aqui, são as discussões iniciais que nos organizam aí a pensar como podemos utilizar a comunicação integrada. Tá? E aí nesse item, nós temos aqui no slide que fala avaliação dos métodos. Tá? Está na página, acho que slide 148 no meu slide aqui, né? Okay? Você tem ali propaganda, tem promoção de vendas, tem venda pessoal e publicidade. A propaganda, ela é uma ferramenta que tem autocontrole. Você controla quanto você vai gastar.
né? E o custo é médio, vamos pensar assim, né? A empresa tem uma discussão aí de se ela tem um orçamento pequeno, um orçamento alto, mas ela pode controlar, ok, a propaganda. Então a propaganda é algo que você controla quanto você pode ou não investir. A promoção de vendas, o controle é alto, também porque eu posso saber o que eu vou fazer ou não vou fazer, tudo bem? O custo é de médio a baixo, as empresas utilizam muito a estratégia de promoção de venda. A venda pessoal já é um controle de médio a alto, porque você tem várias formas de venda, né? Você tem a venda tete a tete, como é que você vai controlar a venda na rua, né? A pessoa, o representante comercial, mas existe o controle, então por isso que a gente chama de médio a alto, e o custo também é de médio a alto, porque você trabalhar com pessoas na rua, seguro, contra acidentes, tudo isso aí você tem que considerar os custos. E publicidade talvez seja, dentro desses 4 itens aqui citados, métodos dentro da comunicação, seja o que talvez tenha um menor custo, mas ele também é difícil você controlar. Um exemplo, a publicidade, eu fiz um artigo, eu estou fazendo uma novidade da empresa e a TV Centro-América me chama para fazer uma matéria sobre isso, né? Eu não tenho como controlar como é que a TV Globo vem aqui fazer ou não fazer uma entrevista comigo. Eu não sei, eu não tenho como fazer. Como é que, se o jornal vai publicar ou se não vai publicar? É difícil você fazer esse tipo de análise, né? Então você tem que pensar sempre que é necessário né, fazer bastante discussão, olha, poxa, hoje eu queria muito que vou fazer uma palestra amanhã, precisava que um apoio da TV Globo. Eu não sei se talvez ela queira que você pague uma propaganda, né? Então a principal diferença, por exemplo, de propaganda, promoção de venda pessoal, é que eles aqui são instrumentos, são ferramentas, são métodos que você paga. Uma propaganda você paga. A publicidade geralmente ela vem de graça, né? É uma consequência de alguma ação que você está fazendo, de alguma intermediação e também do interesse de alguém que está fazendo algum estudo ou acha importante aquela matéria, né? Um exemplo, sobre esse período da biossegurança do Covid. Então, por várias vezes eu vi nossos clientes sendo aqui abordados para poder, olha, essa empresa tem biossegurança, você está satisfeito com a biossegurança? Então eles procuram conhecer empresas com casos e aí divulgam, aí isso é um efeito de publicidade, não é uma propaganda direta que eu paguei e fiz um anúncio, né? Eu fui lá e contratei uma modelo internacional e fiz um outdoor, então custo alto, paguei e aí já é uma questão de propaganda, tudo bem? Então observe aí, propaganda, né, é um elemento que você geralmente tem um custo alto. Você fazer anúncio em TV, em rádio, né? Não é barato comparativamente a outro. E também fazia agora as mídias sociais também estão entrando no nível de que está ficando alto também, né? Você fazer as inserções aí no Google, você fazer as inserções no Facebook, que antigamente começou com um valor menor, agora você já está vendo a explosão. Daqui a pouco vai estar tão caro quanto era uma televisão, né? As TVs abertas, por exemplo, já estão reduzindo o custo, estão repensando, estão demitindo, porque precisam já ajustar a nova realidade, e essa nova realidade tem que ser considerada, tudo bem? Então, propaganda e publicidade, propaganda é aquilo que você paga e publicidade geralmente você ganha, tá? Então, a comunicação, ela depende da sua estratégia que você trabalhou anteriormente. Estratégia de produto, decisão de localização, de place e decisão de preço. Você precisa ter decidido antes para você chegar aqui nesse momento. Então, que tipo de empresa nós estamos desenvolvendo? Então, foi lá a estratégia pensada. Qual segmento de mercado procuramos alcançar? Também discutimos lá atrás. Qual que é a melhor maneira de alcançar esse mercado? Também discutimos lá atrás. Quando nós fizemos uma pesquisa,
quando nós segmentamos, definimos o mercado, público-alvo, lá atrás nós pensamos, é ali que eu quero chegar, é ali que eu quero posicionar meu produto. Então, para chegar e comunicar. Pense, pessoal, o seguinte, eu gosto muito desse exemplo, que é o exemplo da igreja. Eu vou construir a igreja, vou construir as paredes da igreja, e aí a última coisa que eu vou fazer lá é construir lá no teto, lá deixar um espaço para colocar o sino, né? Aí depois eu venho e toco o sino. Então, a última coisa quando você está construindo a igreja é comprar e colocar o sino lá e você tocar o sino. Quando é que você toca o sino? Depois que está tudo organizado, né? Como é que um circo abre? Como é que você abre o circo? Depois que está tudo organizado. Se você não tiver tudo organizado, os palhaços, os artistas, não adianta você abrir o circo, né? Não adianta você comunicar que você tem um monte de produtos hoje e o cliente vai lá na tua loja e não vê a oferta. Você comunica hoje, faz uma... vocês acompanharam aqui o dia do Halloween aí, o Burger King aí, chegue lá com uma vassoura para você ganhar lá um lanche do Burger King. Cara, que problema que deu, né? Eu olhei assim, parabéns Burger King, né? Vocês estão contribuindo para o distanciamento social. O que a gente viu lá no Nordeste, por exemplo, aqui também, em outras regiões, você viu, foi um aglomerado de gente lá, né? Formando filas e o pessoal com uma vassourinha entre as pernas, tá? Tudo bem, se não fosse o distanciamento social, que é uma prática hoje que todas as empresas estão buscando, né? Eu diria para você que foi uma estratégia que chamou o cliente e trouxe esse cliente para a realidade, né? Mas para conhecer a empresa, para aproveitar uma promoção. Só que veja bem, gente, né? Em época de pandemia, se fazer aglomerações não é eticamente uma coisa interessante, né? Então eu não conheço a profundo o objetivo dessa ação, mas eu vi que a repercussão dela foi nesse sentido, ok? Então, que tipo de empresa que nós estamos desenvolvendo? Que segmentos que nós queremos atingir? Qual que é a melhor maneira de alcançar esse mercado, né? Então, ao invés de você trabalhar essencialmente com uma estratégia, você tem que entender bem qual mercado que você quer trabalhar, tudo bem? Ao invés de você também concorrer com preço, você começa a buscar aí diferenciais, né, que podem surgir, né, diferencial competitivo que pode levar a promoções mais criativas, tá? Existe uma diferença muito grande entre você montar todo um orçamento de comunicação baseado na TV, você montar um orçamento de comunicação baseado apenas nas mídias sociais. Então é necessário que você comece a pensar qual que é o efeito de qual que é o efeito de outra ferramenta que possam ajudar a empresa, tá ok? Então, alguns estudos mostram que 65% das decisões de compra são tomadas no próprio estabelecimento do varejo, ou seja, quando o cara entra na loja. Pesquisas também apontam que consumidores compram de 15% a 20% a mais, né, em lojas que são estimulantes, ou seja, está dizendo o seguinte, o ambiente ele passa a ser o quê? Ele passa a ser tão importante quanto a propaganda. Então, o visual da loja, o pessoal de uniforme, né? As imagens que você tem, os panfletos na loja, a identidade visual da loja, a organização dos produtos, uma loja toda organizadinha, uma loja com produtos todos soltos, né? Tudo isso também faz a questão da comunicação. A gente pensa muito na TV e na rádio, mas por isso que existe a chamada atmosfera de loja, a experiência de loja, a experiência de compra. Tudo isso são efeitos que a comunicação tem que cuidar. Ela é responsável também pela imagem que se faz a empresa. Que a imagem não é só o que a gente fala, mas é o que a gente vê, experimenta, a gente sente, a gente ouve. Por isso que a comunicação ela é de vários sentidos também. Até agora, por exemplo, você tem usado muito o olfato, né? Em algumas lojas criaram
um cheirinho bem gostoso, que você entra na loja, você, nossa, dá uma sensação agradável de você estar naquela loja. E toda vez que você sente aquele cheiro, você vai lembrar, ó, automaticamente seu cérebro lembra, ó, cara, isso aí parece aquela loja lá, loja que eu acabei de vir, né? Vai lembrar aquela loja lá que tem lá em Goiânia, aquela loja lá de Curitiba, aquela loja lá de Cuiabá. E tudo isso tem a ver com uma nova experiência dentro da loja, ok? Então esses estudos mostram que de fato você tem que ter uma atenção grande para a experiência dentro da loja, tá? O desafio que a comunicação se propõe, portanto, é olhar o que eu devo fazer. Devo fazer anúncio na TV, na rádio? Devo melhorar a minha loja? Né? Vai depender de várias situações, né? Então a gente tem que organizar isso. Mas o principal disso é fazer qual investimento para qual público. E esse público, será que ele vai conseguir me entender? Será que se eu fizer esse anúncio hoje, amanhã a minha loja vai estar cheia de gente? Vai conseguir fazer a movimentação? Vai dar o boom necessário para que a coisa aconteça? Ou vai só ficar... é mais uma comunicação. Se vocês tivessem ido para a universidade, eu ia de carro e eu ia te perguntar assim, ó, quantos outdoors vocês viram até chegar na universidade? Então, quem saiu ontem à tarde, foi passear, alguém lembra de algum outdoor que viu aí? Você lembra algum outdoor que está na cidade? Hein, pessoal? Lembram? Alguém viu algum outdoor na cidade? Se vocês passaram e vocês viram algum outdoor assim, alguém lembra de algum outdoor ontem à tarde, ontem de manhã? Estão me ouvindo, pessoal? Tudo bem? Ninguém lembra? Se a gente não lembra, é sinal que ela não foi eficiente, né? Elas não foram direcionadas para vocês, não teve nenhum impacto para vocês. Agora, um outdoor que você vai fazer tem uma grana, bicho, R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$5.000 cada outdoor desse, né? E não chamou a atenção de vocês. Então a empresa gastou dinheiro, é que nem você fazer um monte de panfleto e sair colocando no vidro do carro. Será que é melhor, né? Será que é melhor fazer panfleto? Será que é melhor fazer a rádio? Será que é melhor fazer um Instagram bem legal? Então, nesse sentido, olha, a Lindelane está falando que ela viu uma da Escola Farina, né? Que bom, tá vendo? Algumas funcionaram, outras, a maioria de nós, a gente fica pensando, né? Por quê? Sempre a gente tem dificuldade de ver e entender, né? Às vezes a gente não vê mesmo, toda hora tem uma propaganda, né? É que nem televisão também, toda hora tem uma propaganda na televisão. É louco o cara que fica guardando toda a propaganda, né? Das 6 da manhã que ele acorda até na hora que ele vai dormir, 11 horas da noite, quantas propagandas que ele não viu no dia? Vocês têm uma ideia? É praticamente quantas vezes você pisca o olho por dia. Você tem uma ideia? Quantas vezes você pisca o olho? Cada piscada que você dá, você vê uma propaganda, né? Ou seja, tem propaganda demais, né? Agora com os TikToks da vida, com o YouTube, com as mídias, TV, rádio, né? E como é que eu chamo atenção para a minha propaganda? Como é que eu chamo atenção para a minha publicidade? Ok? Então, os desafios que nós colocamos aqui significa ser entendido pelo esse público, né, decidindo qual que é a melhor ferramenta que eu vou trabalhar. A ferramenta é publicidade, promoção, propaganda, promoção de vendas, né? É isso que a gente estava falando há pouco. É fazer que esse consumidor entre na loja e comece a frequentar a loja, comece a estar
na nossa empresa. Agarrar o cliente, explorar o cliente no convencimento dentro da loja. Sim, a gente sempre fala que o importante é trazer o cliente fluxo para a loja. Porque dentro da loja eu treino a minha equipe, faço uma bateria de treinamento para que esse meu cliente dentro da loja, o meu vendedor possa encantá-lo, né? O que a gente está acontecendo agora? Vendedor fraco não vende, loja feia não vende, produto ruim também vai ficar na prateleira. Então o que adianta você ter preço bom, mas produto ruim, atendimento ruim, loja ruim? É um composto que não vai funcionar, né? É um composto errado. Então a gente precisa ter produtos legais que possam de fato trabalhar um desenvolvimento social, ok? Então, concordo com vocês, aí a Rayane está falando que a mídia social é o que mais temos acessado. É isso que interessa nas pessoas, ok? Mas é importante a gente lembrar também, Rayane, qual foi a propaganda que a gente viu aí, que chamou a atenção da gente, a experiência. Olha, cara, me deu vontade de usar aquele produto porque eu vi aquela comunicação, né? O influencer tem um papel muito grande porque se ele está usando, se ela está usando, é sinal que deve ser bom, né? Quando na realidade a maioria das vezes você tem um investimento muito forte para o aluno, para o contratado, né, falar bem do produto, né? Mostrar os benefícios do produto. Juntar a imagem dele, que é uma imagem de respeito, com a imagem do produto da empresa, que também é uma imagem de respeito, ok? Então isso também passa a ser o desafio da empresa. Então, se você olhar na página 152 do slide, nós vamos observar lá que existem os tipos lá de propaganda, né? Rádio, TV, imprensa escrita, internet, outdoor, display de varejo, né? Você tem muitos displays, assim, displays são aquelas telas com monstruários, né? Telas de LED, cinema. Na abertura do cinema você tem lá as propagandas, as famosas telemarketing, as malas diretas. Todo mundo sempre achou assim, vamos detonar as malas diretas porque não funciona mais. Agora com o Covid nós vimos isso, que muitas empresas começaram a repensar uma forma de mala direta, né? Que chegue na casa do cliente, se ele está mais em casa, né? Eu vou poder acessá-lo mais vezes, né? Então a mala direta pode se voltar a funcionar como funcionava há anos atrás, pode ser para alguns segmentos, para outros segmentos não vai fazer diferença, ok? Então observe algumas características de promoção de vendas, né? Amostras, quem que não gosta de receber uma amostra de shampoo, uma amostra de perfume, cupons, aí vem descontos, né? Compre 4 e pague 5, não, né, pessoal? Compre 4, leve 3, não. Compre 3 e pague 4, não. Compre 3, leve 4, né? Então você vai usar o que? Descontos, cupons, abatimentos, brindes, né? Promoções de curto prazo. Nesse mês agora o segundo produto está com 50% de desconto. Nesse período agora, se você levar essa fragrância nova agora para você experimentar, ela vai estar 10% do valor. Tudo isso você tem que pensar. Então pensem lá no marketing Canvas de vocês, a propaganda que vocês vão fazer, o canal que vocês vão utilizar, né? Se é rádio, venda, o meio que vocês vão utilizar, né? Ok? E aí vem a publicidade e relações públicas. Eu particularmente eu gosto muito dessa item, porque ele é do menor custo, mas é de alto impacto. Quando você pega uma boa publicidade falando do seu produto, da sua marca, gente, quando te recomendam, não tem melhor comunicação do que essa boa recomendação. Quando você presta um bom serviço, quando um professor, um amigo teu, um empresário chega e fala, recomenda você, isso é uma publicidade que te faz sem custo para você, e isso faz com que você revenda muito melhor, né? A sua imagem cresce. Então você tem as chamadas releases, né? Que são
O release é um resumo que você faz para a imprensa, manda para a imprensa e fala assim: olha, imprensa, estou trabalhando num projeto social lá no Pedra 90, no bairro 1, no bairro 2, no bairro 3, e a minha empresa vai fazer uma ação lá de distribuição de brinquedos agora no Natal. Então, às vezes você tem uma repercussão muito grande quando você tem parceiros e possam desenvolver essa estratégia, ok? Entrevistas coletivas, se explicar o porquê que a sua empresa é boa. Hoje, a gente observa muito, são os chefes de restaurante. Vem lá o chefe número 1, aí ele vai falar assim, ó, o nosso cardápio tem essa e essa preparação. Isso é muito bom, quando você vê o cara produzindo, já te dá vontade de comer, né? Assim, cara, eu vou lá e vou comer, experimentar a comida dele. Então, também entrevistas coletivas na televisão, entrevistas na rádio, na internet, no YouTube, canais aí, são ferramentas para você também utilizar as relações públicas. As entrevistas, os eventos especializados, né? Esse ano os eventos ficaram bem prejudicados com a situação do Covid, mas os eventos, as empresas fazem muito, inauguração de loja, inauguração de novo produto, faz aquele coquetel, né, de lançamento, convidam aí, faz música ao vivo, né? As feiras comerciais, por exemplo, né, as feiras de apresentação de máquinas, equipamentos, de animais da agropecuária, por exemplo, funcionam muito, né? Exposições e patrocínio também. Uma das coisas legais das relações públicas é quando a gente patrocina. Por exemplo, eu faço patrocínio de um atleta. O atleta vai lá e ganhou lá uma medalha nas Olimpíadas. Puxa, isso é uma publicidade que não tem preço, né? Você passou a contribuir para o crescimento de uma pessoa e ela alcançou um estágio e passou a ser referência no mundo. Então, isso é aquilo que a gente chama de patrocínio, né? É uma das técnicas dentro de publicidade. Então, para nós que somos da área da administração, esses conceitos aqui a gente precisa entender, mas é o pessoal da comunicação mesmo, o pessoal formado em publicidade, né? Que trabalha fortemente com essas discussões, né? Que trabalha com comunicação social, entende esse conceito perfeitamente e usam para poder aproximar do mercado, interagir o mercado com a discussão. Então vejam que marketing, ele não é somente propaganda, tá? Observe aí, gente. Tem gente que fala assim, a alma do marketing é a propaganda. Cara, não é, né? A alma lá atrás começou com a informação de mercado, com a segmentação, com a definição do target específico, né? Com o posicionamento, com a compra do produto, com a definição do local de venda, com a precificação para mim chegar depois e comunicar. Entendeu? Então teve muitas atividades antes e essas atividades antes permitiram que se fosse feito essa discussão, tá ok? Então passa a ter um fator primordial aí, interpretar essas discussões, né? E aí vem uma outra ferramenta também dentro do composto de comunicação, são chamadas vendas pessoais. São vendas, atendimento ao cliente, treinamento, boca a boca, né? A venda pela internet, o atendimento pelo WhatsApp, as vendas pessoais que são feitas na loja, as vendas pessoais são feitas na rua, você através de representantes comerciais também fazem parte do composto promocional. Como a estratégia de eu colocar, por exemplo, 200 pessoas para vender um produto na rua, ou, por exemplo, quando a Natura, o Boticário tem representantes de venda, né, são esses representantes de venda, eles fazem, precisa ter um material deles, precisa ter amostra, precisa ter bastante coisa. Então, a forma como a pessoa apresenta e também tudo isso. E uma das coisas que o varejo utiliza muito é o chamado merchandising, né? O merchandising é toda a ação que você faz no ponto de venda. PDV significa ponto de venda, né? As ações do PDV são ações de ponto de venda. O que eu vou fazer lá no PDV? Eu vou fazer a experimentação. Você está trazendo um novo suco para o mercado, você faz uma semana de experimentação, coloca lá uma pessoa lá para fazer
pequenas amostras para os alunos, para os clientes experimentarem o produto, né? E avaliarem. Você fazer um espaço, fazer uma gôndola, fazer uma arte lá específica, você fazer um quiosque para mostrar também uma determinada marca, uma novidade, né? Iluminação, decoração, tudo isso tem a ver com merchandising, né? Uso de LEDs, uso de imagens, né? Vitrines, tudo isso passa a permitir que você tenha as discussões mais fortes em cima das vitrines, né? Por exemplo, agora chegando a época de Natal, hoje o vitrinista, né? O pessoal que faz a composição da vitrine, com preço, com o que eu vou colocar lá, o boneco 1, o boneco 2, a roupa 1, a roupa 2, né? Tem uma série da Netflix muito interessante, de uma loja norte-americana, que ela mostra a importância do vitrinista, né? Desde conta a história de uma loja, um crescimento de uma rede de lojas norte-americana, e essa rede de lojas ela cresceu porque ela foi a primeira a usar com a vitrine, ela colocava a vitrine. Até então todo mundo passava na rua, não tinha esse lance de vitrine, e ela começou a colocar vitrines com modelos, né? E apresentar os produtos, e isso foi chamando a atenção de muita gente, né? Bem interessante essa série, eu vou me lembrar o nome dela, ok? Bom, e aí simplificando, pessoal, publicidade é toda exposição de mídia sem custo. Anotem aí, pessoal. Publicidade, toda exposição de mídia sem custo. Toda exposição de mídia sem custo tem a ver com publicidade. Com propaganda, nós estamos falando isso aqui. Toda mídia é paga. Quando eu falo mídia é um meio. TV, rádio, internet, Instagram, Facebook. Quando você paga, você está fazendo uma propaganda. Eu preciso anunciar uma garrafinha d'água. Se eu vou anunciar uma garrafinha d'água, se esse anúncio dessa garrafa eu tiver que desembolsar R$1, eu estou fazendo propaganda, ok? Venda pessoal é quando o vendedor, por exemplo, ele vai até o cliente. Quando o vendedor, mesmo em processos de telefone, WhatsApp, ele vai até o cliente, tá certo? Ele procura organizar esse processo de contato com o cliente, marcar hora, fazer hoje, por exemplo, não tem problema nenhum a gente fazer hoje uma venda se o cliente topar fazer um link direto conosco. Já pensou que maravilha, né? Eu da minha casa fazendo um link para mostrar para vocês uma dezena de produtos que eu tenho na minha loja. Vocês escolheriam da sua casa, você está aí de cueca aí, você está olhando o produto que eu estou oferecendo e fala, professor, vou querer esse e esse aqui. Tá, beleza, à tarde eu te entrego aí no tamanho A, B, C, da cor X, Y, Z. Então, venda direta, hoje, a gente chama isso de virtual sellers. Também o virtual seller pode ser também uma nova modalidade. Por isso que a gente vem falando que uma das coisas que mais cresceram com a tecnologia e com o meio digital foi o processo de interação com o mercado através dessa comunicação. A comunicação, ela é fundamental dentro dessa perspectiva de organização da empresa, dessa interação da empresa com o mercado. Esse composto, por isso que a gente chama de composto, tá, gente? É um composto, tá? Pensa que isso nós estamos falando é um composto. Esse composto ele vai nos ajudar a pensar claramente aí como que a gente pode trabalhar essa interação, tudo bem? Lembrando que tudo isso que a gente está falando aqui, vocês já viram uma parte no Marketing 1, mas aqui esses são conceitos clássicos. Vocês precisam entender o clássico para poder entender o atual. Não tem como você não entender esse conceito clássico, tá? É necessário vocês pensar em cima de tudo isso aqui, ok? Por favor, alguma dúvida aí em relação até o momento?
Nenhuma dúvida, pessoal? Até aqui? Ok, então se nós estamos falando, por exemplo, nós estamos falando de publicidade, toda exposição de mídia sem custo, ok? Publicidade não tem custo, propaganda tem custo, tá? Para a empresa, mídia paga. Venda pessoal, o vendedor vai até o cliente. Venda direta, o cliente vai até a empresa, né? Então, quando eu faço uma loja, monto uma loja, para mim seria ótimo se você sair da sua casa e viesse aqui na minha empresa. Então, eu vou estimular você a vir na minha empresa. Mas por que eu vou sair da minha casa para ir na sua empresa? Tem que oferecer alguma coisa, só um cafezinho? Não, né? Eu vou oferecer uma experiência de atendimento, uma experiência de compra. Por que vale a pena eu ir sair de casa, enfrentar o trânsito, o calor, etc., para chegar na sua empresa? Então, a venda direta também é cada vez mais importante, ok? Agora, nós temos observado aí cada vez mais uma tendência de aumento de promoção de vendas, tá? Incentivando tanto a venda pessoal, né, o vendedor ir até o cliente. Então, as vendas VIP, por exemplo, essas vendas VIPs que você agenda um horário e vai no apartamento do cara, o cara só pode vender terno, você quer vender terno. Aí o cara só pode atender você 7 horas da noite. Já pensou se você tem um atendimento em casa, a sua empresa oferece um vendedor que vai lá na casa do cliente, vai lá num condomínio fechado, leva lá o produto, o sapato, cueca, tudo para o cara. Isso é importante, né? Já, veja bem, então publicidade, mídia gratuita, propaganda, mídia paga, vendas diretas, vendas pessoais e a promoção de vendas, que é uma das ferramentas hoje mais utilizadas dentro do composto, né? Por quê? A promoção de vendas consiste de um incentivo de curto prazo. Sabe aquele posto de gasolina que você passa lá? Promoção, em promoção. Ele tem uma palavra lá, promoção, que está o ano todo lá, né? Do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro está lá a palavra promoção. Isso não é promoção, tá, gente? Isso não é. A promoção tem início e fim. Veja bem, promoção tem início e fim. A promoção não é uma coisa que você faz e deixa ad eterno. Não. Eu vou fazer uma promoção agora para a semana de 15 de novembro a 20 de novembro. Eu vou fazer uma promoção para a semana de dia 1º de agosto a dia 10 de agosto. Vou fazer uma promoção de 30 dias, de 1º de janeiro a 30 de janeiro. Aí você tem uma promoção, tá? Você começa a organizar na cabeça do cliente que, olha, vem aí uma tal de Black Friday, né? Não vem? O que é o Black Friday? A Black Friday, o nome está dizendo, né? O que é o Black Friday? Sei lá o que é o Black Friday. É uma promoção que visa o quê? A Black Friday, não sei, é uma sexta-feira da maluquice, né? Um fecha mês, né? Não sei o que vai ter essa Black Friday. Todo produto ruim, estragado, o pessoal coloca para vender. É isso? Por que chama Black Friday? Alguém sabe? Alguém tem uma noção por que você chama Black Friday? Tem a ver com o que será essa Black Friday? É uma sexta-feira que deu uma louca. Geralmente ela é utilizada para efeitos de desova de produtos de linhas antigas, né? Então, por exemplo, eu tenho lá camisas da coleção de 2019 que já vão perder o preço, já vai entrar numa nova estação. Então eu faço desova. As lojas tinham produtos que já estavam um bom tempo lá, que elas queriam fazer a desova desse produto, né? Então começou muito com esse período de dificilmente você vai ver numa Black Friday. Por exemplo, lancei agora o smartphone 11, o 12, o 13, sei lá, o iPhone 11, o iPhone 12. Você não vai ver esse produto numa Black Friday, muito difícil, né? Se tiver, vai ser 2 ou 3 unidades, só para chamar a atenção, mas a grande 90% da estratégia aí
é você fazer, tirar do seu estoque produtos que estão, né? Antigamente o pessoal deixava para fazer isso para o final do ano, depois do Natal, né? Depois do Natal, o pessoal gastou, quem gastou. Aí para os desesperados, quem não vendeu o estoque de Natal, aí chegava lá dia 31, ó, fecha mês, fecha ano, compre agora, né? Então era dia 31 de dezembro, era aquela loucura, né? Todo mundo comprando, porque depois do Natal o preço baixou, aquelas coisas de louco. Então aí entrou para o mês de janeiro, né? O janeiro inteiro de desconto, né? Então o varejo está sempre fazendo isso. A Black Friday foi uma sacada para você voltar antes do período natalino, né? No início, algumas varejistas reclamaram muito disso, porque ao fazer descontos antes do Natal, você está perdendo venda de Natal, que é a venda de Natal onde você consegue ganhar um pouco mais. Então, quando você antecipa a compra do cliente, por exemplo, se eu compro muito na Black Friday, vai sobrar dinheiro para quê? Comprar o que no Natal, né? Então, as redes que fazem a estratégia da Black Friday tem que tomar muito cuidado, porque é uma promoção, mas exige uma análise bem cuidadosa se ela vai te ajudar a vender mais no Natal ou se vai diminuir a sua venda em cima disso, ok? Então, promoção, gente, são todos esses incentivos de curto prazo que visam estimular a compra ou a venda imediata de um produto. Promoção são incentivos de curto prazo, incentivos de curto prazo, não é um incentivo anual. Incentivos de curto prazo que visam estimular a compra ou a venda imediata de um produto, ok? Tá certo? E aí são ações não rotineiras, não é? Você vai fazer sempre a mesma coisa, né? E eu vou fazer de uma vez só, todo mês eu estou fazendo, aí já fica uma política comercial de vocês, tá bem? E aí, então, quando a gente está comparando promoção de venda com propaganda, e propaganda é qualquer forma que eu vou pagar, né, a apresentação do produto, e é isso que a gente vai falando, tudo bem? Então, essas são questões fundamentais para que a gente possa compreender que a comunicação, ela tem muito mais uma pegada aí de organizar esse processo. Então, quando você junta, por exemplo, propaganda, um mix de propaganda, que são lá, propaganda na TV, rádio, televisão, com mais promoção de vendas, você está buscando fazer um barulho, né? Você quer fazer um barulho no mercado, né? Você vai estimular tanto o pessoal de vendas, a equipe de vendas, você vai estimular tanto os varejistas também, de outros mercados, também os concorrentes até, e aí, sobretudo, atrair os consumidores, né? Existe uma teoria dentro da comunicação chamada AIDA. A teoria da AIDA é uma teoria que nós usamos para poder fazer o processo de comunicação, né? A AIDA, o A significa primeiro você tem que chamar a atenção. Então, quando eu coloco lá, por exemplo, no outdoor, eu coloco lá a Gisele Bündchen, por exemplo, é para você passar e olhar. Opa, eu vi, tem a Gisele Bündchen lá no outdoor. Depois você tem que ver o interesse, né? Opa, chamar o interesse e você vai dar uma mensagem ali, né? A Gisele Bündchen lá, a foto dela e fala Sky a R$1,99, chamou a atenção, né? E aí você vai criar o que? O desejo. Poxa, eu vi um outdoor ali que tinha a Gisele Bündchen, estava um anúncio de uma empresa chamada Sky por R$1,99 oferecendo um produto XYZ. Aí você vai despertar o desejo, né? E aí, depois de você despertar o desejo, você vai fazer o quê? A ação, né? A ação de compra. Então, o que o varejista vai usar na comunicação é o A de ação de compra. Então, o AIDA, a teoria do AIDA, atenção, interesse, desejo e compra, quando você junta aí todo esse composto aí, mix de propaganda, promoção, você faz também
as outras ferramentas de venda direta, venda pessoal, você começa a trabalhar também com a atmosfera de loja, você começa a mexer com todas essas perspectivas que possam organizar, ok? Então, gente, veja bem, a comunicação, ela é um processo e esse processo tem que ser organizado para ela fazer um barulho, tá? Ela tem que fazer barulho, ela tem que incomodar, tem que aumentar a venda, tem que melhorar a imagem nossa. Eu vou contratar uma agência de comunicação para que essa agência de comunicação ela me ajude a chegar num outro patamar, né? Me alcance novos clientes. Dos clientes atuais, eles começam a reforçar a minha história com esses clientes atuais, que eles possam também falar e dar uma repercutida em cima disso, ok? Então, é um processo extremamente importante para que a gente possa organizar, ok? Por favor, gente, algum comentário aí? Gilson, Isabela, Raíssa, Mirelle, algum comentário específico, por gentileza? Elisane, Jamila, alguma dúvida? Posso ajudá-los? Toda essa parte, Júlia, Merivaldo, tudo bem até aqui? Essa parte que nós estamos falando é muito mais uma parte para vocês compreenderem o contexto, tá? Nós vamos falar, a partir de cada aula, nós vamos falar de modo mais específico para ajudar vocês a interpretarem essa realidade da comunicação, ok? Então, vimos que propaganda, vimos que publicidade são coisas diferentes, vimos que promoção é diferente, tá certo? Vimos que vendas diretas é diferente, ok? Mas uma das coisas que eu queria que vocês pensassem que dentro existe um processo de gerenciamento, tá? Esse processo de gestão da comunicação, tá? Esse processo de gestão da comunicação, eu estou escrevendo para vocês. A primeira coisa que a gente sempre fala, né, é determinar um problema ou oportunidade. Determinar um problema ou oportunidade para você comunicar, né? Okay? Então você precisa, dentro do processo, eu primeiramente falei das ferramentas, ok, são essas ferramentas, mas e daí, o que eu faço? Né? Primeira coisa é determinar o problema ou oportunidade que eu preciso comunicar. O lançamento de um produto, o lançamento de uma loja, tá? A mudança da marca, uma nova parceria. Hoje mesmo eu estava ouvindo que aquela rede reserva, de lojas reserva, adquiriu uma parte da Arezzo, né? Ou seja, então uma loja de roupas comprando uma loja de calçados, né? Vai gerar o quê? Uma nova marca? Aí pode sair uma marca diferenciada, pode sair uma empresa diferenciada ou pode continuar a mesma. Há tempos atrás nós vimos falar que a empresa juntou uma outra marca, uma marca com outra marca. Isso tudo é um problema de comunicação que você vai trabalhar, ok? Segundo item do processo de gestão da comunicação é você definir os objetivos dessa comunicação. Uma coisa é você definir, entender o problema ou a oportunidade para você comunicar. Outra coisa é você definir os objetivos. Nosso objetivo será falar para o público da classe C que nós temos uma marca específica para eles. E aí começar a trabalhar com a linha de produto 1, 2, 3, tá? E aí nós temos que caracterizar esse objetivo, estando bem forte, a gente caracteriza o público-alvo, tá? Essa caracterização da audiência-alvo, né? Audiência-alvo, ela também, quanto mais fina for, melhor. Eu quero falar com o público feminino. Muito amplo. Mora na China, na Austrália, Nova Zelândia? Não, eu quero falar com o público feminino que mora na cidade de Várzea Grande. Que legal.
Tem uma região específica? Ah, tem um bairro. Não, onde? Bairro Cristo Rei. Então você vai determinando, mas que tipo de público? Você quer falar com evangélicas, católicas, atletas, adolescentes, idosos, né? Quanto mais fino for sua audiência, quanto mais detalhe você tiver, melhor vai ser a comunicação, né? Aí depois de fazer isso, nós vamos selecionar o composto promocional, né? O composto, qual que é esse composto de comunicação? O composto de comunicação aqui, eu vou usar propaganda, eu vou usar promoção de vendas, eu vou usar publicidade, vou usar venda direta. Aí a gente tem que selecionar para ver qual que nós vamos usar, tudo bem? Isso é extremamente importante. Depois que você fez isso, você vai trabalhar o quê? Elaborar as mensagens. Então, se vocês lembrarem as mensagens que vocês vão comunicar, vocês vão pensar da perspectiva do marketing estratégico, do marketing do campo estratégico, onde a gente fala assim, o que eu vou comunicar, por que eu vou comunicar, que itens que eu vou comunicar, né? A mensagem que eu quero passar, tudo isso passa a ser item importante para vocês organizar, ok? Definir meios, né? Então, definir meios é você também organizar se você vai usar a internet, se você não vai usar a internet, se você vai usar a televisão, se você vai usar o rádio, né? Então, uma coisa é a mensagem, uma coisa é se você vai usar propaganda ou se você vai usar promoção, uma coisa é fazer venda direta, outra coisa é definir esses meios, né? Ok? Então, você vai definir o meio. Você vai definir também o que? Aquilo que a gente chama de budget, né? Budget significa orçamento, né? Budget é o orçamento de ações, né? O orçamento de marketing específico. Então, você tem que ter quanto que eu vou gastar para mim comunicar. Você tem aí R$1 milhão. A maioria das empresas organiza orçamentos anuais. Então, 5% do faturamento anual eu destino para as ações de comunicação. Aí eu já faço o orçamento para o ano todo. Com 5% do meu faturamento, eu vou fazer o ano todo essa discussão, ok? Então, é uma perspectiva que você tem que olhar e pensar se é possível ou não, né? Bom, feito isso, feito essa discussão, eu vou lá e implemento, né? Eu vou implementar, não adianta nada pensar, implementar a estratégia de comunicação. Tudo que a gente falou anteriormente aqui, eu vou implementar, definir indicadores, tá? E aí eu vou comunicar toda a implementação da estratégia, chamar a equipe, organizar e vou criar aí indicadores, né? Criar indicadores para controlar resultados, ok? Então, esses processos, por exemplo, são fundamentais, esses 9 itens que nós falamos aqui, são fundamentais para que vocês possam reorganizar aí e pensar como processo de uma gestão da comunicação, né? Todo esse composto de comunicação que nós estamos falando, ok? Então, tem muitos exemplos que a gente vai trabalhar para vocês organizarem, mas é fundamental que vocês pensem que existe uma relação direta, tá? Uma relação direta entre toda a organização do trabalho, né, de comunicação. Ela não é simples assim, por isso que cada vez mais esses profissionais são chamados, os profissionais da publicidade são chamados para organizar mesmo as ideias, tá? E trabalhando as ideias em cima dessa perspectiva, ok? Bom, pessoal, gostaria de ouvir um pouco de vocês, porque aí nós entramos aí nos itens específicos, tá? Mas na aula de hoje eu gostaria de primeiramente mostrar para vocês esse conceito inicial, o que é a comunicação, qual que é o papel dela e como que essa comunicação, ela de fato, ela pode impactar a empresa. Para que serve a comunicação, como é que é a gestão desse composto e como é que ela pode organizar em cima disso, tá? Bom, isso é importante para vocês organizarem essa perspectiva de introdutória.